Amém, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Boa noite. Boa noite também. Quem está tendo acesso aí no canal da igreja, no YouTube, tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Nós chegamos à mensagem 20. São 24. Falta ainda um ano e meio diário para concluir esse período, né? Que nós desfrutamos do João, né? O título do alimento diário é a cura pela palavra. A cura pela palavra. A última mensagem dessa série aqui, o título da mensagem é o modelo de Jesus na obra de Deus. Amém? Amém, amém. Vamos ler todo mundo junto, só um versículo, todos juntos, porque de toda a mensagem é o versículo chave, né? Tem outros versículos aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir concluir. Deu 40 e poucos minutos aqui, 42 minutos, eu concluo a mensagem. E depois a gente reforça nos grupos, pequenos grupos aí, tá bom? Aleluia. Mas esse versículo aqui eu não quero deixar passar batido. Vamos abrir João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Esse versículo aqui, quem fala é o próprio Senhor Jesus. E quem registra é o apóstolo João, né? No Evangelho de João. Vamos ler junto? Eu falei 5,39, não, é 5,19, me perdoe, tá? Amém? 5,19. Vamos falar todo mundo juntos. Então, eu não vou falar não. Não é a minha voz que tem que sair. De novo, vamos lá. Amém. Agora eu vou ler porque acho que no YouTube aqui não escuta a voz dos irmãos, sempre estou observando. Então lhes falou Jesus, 19, João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Amém, Senhor Jesus. Então quer dizer, o próprio Jesus está falando isso, que ele, sendo o próprio Deus, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Aleluia. Na verdade, quem faz é o Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. A obra é do Pai, é Ele que faz. Amém. No caso, Jesus foi um instrumento ali, e nós também somos um instrumento, somos um canal, amém? Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Amém? Então esse é o versículo chave dessa mensagem. Esse versículo aqui, irmãos, apresenta o que para nós? Já é o modelo do Senhor Jesus, né? E esse modelo do Senhor Jesus, irmãos, é um modelo que totalmente dependente de Deus. Não é um modelo que depende da sua capacidade. Todo ser humano, quando ele nasce com algumas habilidades. Tem gente que é boa em matemática, né? Tem gente que é bom em interpretar texto, outros têm facilidade de tocar instrumentos musicais, outros têm facilidade de cozinhar. Então são vários tipos de habilidades que as pessoas nascem naturalmente. Tem gente que tem facilidade de se comunicar, falar e etc, né? Mas na obra de Deus, o modelo que Jesus ele vem apresentar para nós, irmãos, na obra de Deus, a obra de Deus não depende de nós. Por um lado depende, o Senhor precisa do homem, mas o homem ele é só um instrumento, ele é só um canal, né? Mas quem faz a obra é o Pai, né? Amém? Aleluia! Senhor Jesus. Bom, nós temos no serviço a Deus, só temos duas opções, né? Só tem duas opções. Ou você vai para a direita ou para a esquerda, né? Quer dizer, ou você serve a Deus usando a sua capacidade natural, ou você serve a Deus dependendo do poder de Deus, né? E o título da mensagem é o modelo de Jesus na obra de Deus.
E onde a gente pode ver isso? Em toda a Bíblia a gente pode ver isso, em toda a Bíblia. Eu vou pegar aqui uma porçãozinha da palavra de Deus, vamos abrir Filipenses, capítulo 2. Jesus, irmãos, ele sempre foi um modelo para nós em muitas coisas. Ele é um modelo para nós. Amém? Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vou repetir: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, amém. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Amém. Jesus era o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus que se fez carne, se fez homem, e ele veio para dar início a essa obra de Deus. Ele é a nossa ovelha de frente, né? Ele foi o primeiro que começou essa obra, e tudo que ele falava, ele praticava. Tudo que ele vivia, tudo que ele estudava ali da palavra de Deus, da vontade de Deus, né? Quando ele falava da palavra de Deus, e ele não falava a palavra dele, ele falava a palavra de Deus. Quando ele ia fazer a obra de Deus, ele não fazia por ele mesmo, e ele seguia a vontade de Deus. Então ele é um modelo em vários sentidos. Aí o versículo, então ele era o próprio Deus. Então o que ele fez? O próprio Deus, o dono do universo, ele se humilha, ele se faz homem, e ele se faz até menor do que os anjos. A Bíblia fala que ele se fez um pouco menor do que os anjos, o próprio Deus, né? E tudo isso tem um porquê. Por que Deus fez isso? A gente vai ver durante essa mensagem aqui, amém? Antes a si mesmo se esvaziou, aleluia, assumindo a forma de quê? De servo. Então olha só, o próprio Deus, ele vem, e ele não vem para sentar no trono, como o povo judeu pensou isso lá naquela época, e até hoje eles estão esperando Deus, o Messias, que vem e sente no trono, né? Não, o Senhor Jesus, ele veio não para ser servido, ele veio para nos servir, amém? E ele se esvaziou, ele se colocou numa forma de servo, tornando-se semelhança de homens, Amém, amém. e reconhecido em figura humana. Amém. Então, vocês acham que Jesus não tinha capacidade? Ele tinha muita capacidade, humanamente, porque por um lado ele era o próprio Deus, mas por outro lado ele era um homem, né? Mas ele, em tudo que ele ia fazer relacionado à obra de Deus, ele não confiava nele mesmo, no homem natural, né? Senhor Jesus, a questão, irmãos, que Jesus aqui nessa mensagem, ele apresenta um quadro branco, né? Não sei se os irmãos já viram, por exemplo, aqui tem um quadro branco, né? Mas digamos que atrás aqui, como é que é o quadro? Preto, escuro, certo? Então a questão que nós, por um lado, Jesus, ele vem e apresenta um modelo para nós, apresenta um quadro branco, certo, Serafim? Mas por outro lado, irmãos, por trás, na história do universo, existe um quadro negro, irmãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse quadro negro. Por que a gente precisa falar? Porque Satanás, ele utiliza muitas estratégias, né? E para que o homem, ele tenta agradar a Deus nele mesmo, o homem, né? Então nós temos um quadro negro mostrando, e esse quadro negro, irmãos, mostra como é que a pessoa não deve servir. Então nós vamos ver aqui nessa noite, refletir um pouquinho sobre esse quadro negro, né? O Senhor Jesus, ele apresenta o quadro branco, como se deve servir. Aí tem o inimigo de Deus, que antes era Lúcifer, depois se tornou Satanás, que significa adversário. Lúcifer significa anjo de luz, né? Estrela da manhã, anjo de luz. E nós vamos ver esse quadro agora, tá bom? E esse Lúcifer, ele foi criado de uma maneira perfeita. Em Ezequiel, vamos abrir rapidamente Ezequiel, ler alguns versículos aqui, capítulo 28. O Lúcifer, Serafim, ele foi criado
totalmente diferente do Senhor Jesus. Muitas pessoas, eu não sei se os irmãos veem, né? Se vocês for ver, tem imagens, né, na internet, tem quadros, tem pinturas, né? As pessoas pintam o Senhor Jesus de olhos claros, o Senhor Jesus, cabelos, né, encaracolados, né? Bem bonitão, não é? Mas Jesus não era assim, não. Jesus não era dessa maneira, né? Nosso Senhor Jesus. A gente vê aí, né? As pessoas pintam aquele Jesus loiro, né? De barba bem feita, olhos claros, mas Jesus não era assim. Agora, Satanás, irmãos, olha como é que ele era. Capítulo 28, versículo 12, sabe? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha só como é que era essa criatura que foi criada por Deus. Tudo que Deus criou, irmãos, tudo. Essa criatura é um ser angelical, é um querubim, um arcanjo, e Deus criou ele assim, de uma maneira muito maravilhosa. Tudo que Deus fez, irmãos, Deus fez de uma maneira muito bela, né? O homem foi feito de uma maneira muito especial, né? O homem foi feito a terra, os animais, tudo, irmãos, que existe, os seres angelicais, os seres, né, que habitam a terra, os animais, tudo que Deus fez com um propósito. E o Lúcifer, Deus ele fez ele dessa maneira, perfeito, né, cheio de sabedoria, cheio de formosura, teve um início maravilhoso, e foi muito útil ali na obra de Deus no começo, né? Isso aqui, irmãos, tudo isso aqui, nós podemos tirar lições para nós não cometermos os mesmos erros, né? E aí o que acontece, irmãos? Esse Lúcifer, né? Aqui fala assim, ó, ele era sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e ele estava onde? Estava no Éden. Esse Éden aqui, irmãos, não é o Éden, Éden é jardim de Deus, não é o Éden físico. Esse Éden aqui é o Éden celestial. Esse Éden aqui, irmãos, é o Éden que está onde está o trono de Deus. Aleluia, Tá? E quando Deus criou o jardim do Éden, o que Deus queria? Era trazer a esfera celestial da terra. Aquele jardim do Éden que foi criado lá, e Deus criou Adão e Eva e colocou Adão e Eva ali dentro, ali foi uma esfera que Deus queria, onde o homem pudesse desfrutar de Deus como vida, né? E aí Deus colocou lá uma árvore da vida. Aquela árvore representa o próprio Senhor Jesus, né? Lá em João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, esse era o objetivo de Deus. Só que aconteceu, esse Lúcifer aqui, irmãos, depois ele se rebelou. Nós vamos ver aqui, aqui fala aqui, versículo 13: estavas no jardim do Éden de Deus, de todas as pedras preciosas que descobrias. Aqui tem várias pedras aqui, eu não vou ler essas pedras. Essas pedras aqui, elas estão lá em Apocalipse capítulo 4. Todas essas pedras. O livro de Apocalipse 4 que reforça, né, capítulo 4 do versículo 1 até o versículo 8, reforça que esse lugar aqui é o trono de Deus, né? João foi elevado ao terceiro céu e teve uma visão, e ele escreveu, através dessa visão que ele escreveu o livro de Apocalipse, né? Senhor Jesus. Então olha só, ele era todo adornado. Lúcifer, irmãos, ele era perfeito, ele era formoso, ele era cheio de sabedoria, ele era todo adornado, todo preparado, todo capaz. Ele foi criado de uma maneira muito maravilhosa, né? Aí o que acontece, irmãos? Tu eras querubins da guarda ungido. Olha só, irmãos, ele foi ungido. Ele era o querubim da guarda, e ele era o único que tinha acesso ao jardim de Deus. Ele era o único que nenhum outro ser angelical tinha tanta proximidade com Deus como Lúcifer tinha, né? E esse Lúcifer, irmãos, aí fala que tu és o querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci, versículo 14, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Está vendo?
Essas pedras aqui, irmãos, elas são pedras que ficam lá no trono de Deus, e ele tinha acesso. A Bíblia não registra outros seres angelicais que eram tão próximos. Os mais próximos eram os querubins, aliás, os serafins, que até hoje eles cantam. Eles têm a responsabilidade de guardar a glória de Deus, e eles, todo momento, esses seres angelicais que estão lá cantando, santo, 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 santo. Só tem essa letra, a música que eles cantam. Santo, 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 aleluia, santo, 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 aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo. Versículo 15: perfeito era nos teus caminhos. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Todo mundo junto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o que nele? E aí vou ler, aí você só acompanha, vou ler, só acompanha. Não é para ler não. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Aqui ele já não é mais o querubim da guarda ungido. Isso aqui serve para nós, irmãos. Às vezes Deus dá o que para nós? O Senhor tem dado tanta bênção para nós, irmãos. O Senhor tem dado muita palavra. O Senhor tem dado dons para nós. A partir do momento, na realidade, o dia que você creu no Senhor Jesus, você já recebe dom. Alguns têm mais dons, mas não tem nenhum que não tem dom. Então o Senhor tem dado muita coisa para nós. E aí muitas vezes, irmãos, nós fomos ungidos, Deus investiu em nós, Deus nos preparou. E aí muitas vezes acontece da gente, no começo é humilde, no começo está andando nesse modelo que o Senhor estabeleceu, é humilde, é obediente, mas aí depois, quando você cresce um pouquinho, quando você tem um pouco de conhecimento, realmente tem um pouco de conhecimento da palavra, um pouco de maturidade, né, e tudo, e aí o que acontece? A pessoa vai e se rebela também. E tem acontecido isso muito nesses últimos tempos. Muitas pessoas, servos de Deus, assim, servos amados, têm tido essa experiência negativa, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então, irmão, isso aqui que eu estou falando é muito importante. Isso tem acontecido muito nos últimos tempos. Por que hoje tem tanta divisão? Né? Não era para ter tanta divisão. Mesmo tendo divisão, por exemplo, aqui nessa cidade, tem um monte de pessoas congregando em vários locais. No aspecto prático, a igreja está dividida. Mas no aspecto espiritual, para Deus, todos fazem parte da igreja, todos são membros do corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. Então Deus estabelece uma pessoa, e essa pessoa recebe, como eu falei, conhecimento, recebe dom e tudo, aí acaba pegando essa bênção de Deus, e de repente aquela pessoa, ela pensa que isso é dela mesma. Esse é que é o problema. Muitas pessoas acontece isso. Às vezes Deus investe nela, Deus trabalha nessa pessoa muitos anos, e aí chega um determinado ponto que ela pensa que aquilo que ela tem é porque ela é boa, porque é dela mesmo, né? Então isso é uma advertência para nós, irmãos. Esse contexto aqui de Lúcifer, esse mesmo erro que ele cometeu, hoje muitos cometem também, cristãos, né? Senhor Jesus, totalmente contrário ao caminho de Jesus, né? E nós lemos o versículo, no capítulo 5, versículo 9. O que Jesus falou? Que ele nada pode fazer o quê? Nada por si. Olha quem falou isso, irmãos. Quem falou isso? O próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o próprio Espírito, Jesus é a própria palavra. E Jesus, ele é um modelo para nós, irmãos. E ele, o caminho dele foi um caminho de obediência. Até a morte de cruz.
um caminho de se humilhar, de ser fiel à vontade de Deus. Amém, irmãos? Senhor Jesus, jamais venhamos a pensar. Aqui tem uma outra advertência aqui. Eu não sei se tem alguém que pensa aqui dessa forma, tá? Mas jamais venhamos a pensar, se não fosse eu nessa igreja, o que seria dessa igreja? Não pense dessa maneira, irmãos, porque Satanás, ele pensou dessa maneira. Ele achou que ele poderia ajudar Deus. Nós temos essa situação lá no livro de Jó. Não sei se os irmãos viram no livro diário, né? E aí, na realidade, irmãos, todos nós somos um Jó. Todos nós somos um Jó. E todos nós, dentro de nós, tem o quê? Tem um velho homem, tem o pecado. E esse pecado, irmãos, ele tem essa natureza todinha de ambição, de orgulho de Satanás. Quando Satanás, ele foi lá, depois que Deus derrubou ele, expulsou ele lá, lançou ele na terra, né? E ele se tornou o adversário de Deus. E foi lá no jardim do Éden, levou Adão e Eva, irmãos, a comer, né? Adão e Eva não só tocaram no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles ingeriram para dentro deles mesmos. Ó Senhor Jesus! Então eles não só desobedeceram a Deus. A questão não foi só desobedecer a palavra de Deus, porque Deus deu uma palavra, é como Deus tivesse dado uma palavra profética. Na Bíblia todinha, irmãos, a gente vê essa questão da palavra de Deus. Deus dando uma palavra, sempre Deus utilizando a própria palavra, dando a palavra. Deus falou, Deus deu uma palavra para Adão e Eva. A questão não foi que eles só desobedeceram a palavra, mas eles comeram, Deus, ingeriram esse fruto, que é a própria natureza de Satanás, essa natureza rebelde, orgulhosa, né? E aí, por conta disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e a terra, ela foi amaldiçoada, irmãos. E a partir daí, irmãos, nós vemos esses dois caminhos. A gente vê pessoas assim, pessoas consagradas mesmo, na história de todos os servos de Deus. Se a gente for pegar na Bíblia e na história mesmo, sem ser na Bíblia também, a gente vai ver pessoas que foram fiéis, pessoas que amaram Deus, que foram obedientes, mas maioria, irmãos, muitos servos de Deus, muitos cristãos têm ignorado esse princípio que foi estabelecido por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, né? Muitos aí ignoram, se acham capazes, muito capazes, né? E nós, irmãos, põe na cabeça, se você ainda não botou na sua cabeça, ou se já botou na sua cabeça, vamos falar todo mundo assim, fala assim, sabe? Eu não sou capaz. Vamos falar todo mundo junto, eu não sou capaz. Irmãos, a única coisa que nos capacita é a palavra de Deus. É o próprio Deus, por meio da sua palavra. Amém? Senhor Jesus. Bom, vamos abrir aqui Isaías, rapidamente, capítulo 14, para a gente terminar esse quadro negro aqui, para a gente partir para um outro momento aqui da mensagem. Amém? Senhor Jesus. Isaías 14, irmãos, olha só, versículo 12. Tá? 14, 12. Aqui também fala um pouquinho de Satanás, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha só, irmão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Satanás, ele era a estrela da manhã, filho da alva. E ele, irmão, foi um dos... quando Deus começou a criar, porque na realidade, antes de Deus criar, o que estava no coração de Deus? O que já estava no coração de Deus? Cada um de nós.
o homem, ele não foi criado de uma maneira ocasional, não. O homem, a igreja, já estava no coração de Deus. E aí, quando Deus ele começa a criar, aí ele cria os seres angelicais. E os anjos na Bíblia, eles existem para quê? Para nos servir, para servir o homem. Agora os anjos, eles são poderosos, eles têm muito poder. Satanás, irmãos, ele é considerado um príncipe entre todos eles ali. Ele era considerado um príncipe, né? E ele foi um dos primeiros seres angelicais a ser criado por Deus. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu não vou entrar em detalhe nesse ponto aqui, mas versículo 13: tu dizias no teu coração, olha só, irmãos, eu subirei ao céu, acima das estrelas. As estrelas aqui são os anjos de Deus. E exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. A extremidade do norte aqui, irmãos, é o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, esse anjo perfeito que Deus criou com um propósito, de uma maneira muito maravilhosa, ele olhou para ele mesmo, começou a se orgulhar. E isso não aconteceu da noite para o dia, isso acontece de pouquinho em pouquinho, até chegar a um ponto, irmãos. E o ponto aqui não foi só querer ser. Satanás, ele não queria só ser igual ao Altíssimo. Satanás não queria ser só igual ao Altíssimo, ele queria ir além de Deus. E nós, irmãos, não podemos ir além de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, por mais habilidades que nós tenhamos. Deus, ele usa, irmãos, ele usa, mas ele usa em ressurreição. Amém, Jesus. Deus usa. Tem pessoas que têm dons, têm facilidade para certas tarefas, e Deus usa na igreja, mas Deus usa em ressurreição. E nós temos que aprender com o Senhor, irmãos. Mesmo que você tenha uma posição, às vezes num determinado serviço, ou às vezes faz parte da liderança da igreja, sempre se esvaziar. Por exemplo, eu vou ministrar essa palavra aqui. Aqui são poucos irmãos que estão ministrando aqui na igreja. Então eu tenho que me esvaziar. Tenho que me esvaziar. A gente vai servir. O correto a gente chega mais cedo aqui, né, Diego? Para servir. O ideal seria o quê? A gente se esvaziar um pouquinho, orar, invocar, se esvaziar. Né? Isso tem que ser um exercício. Vamos sair para pregar o Evangelho amanhã, né, Calma Frente? Então o que nós temos que fazer? Nos esvaziar. Esvaziar e desfrutar da palavra, né? Porque quem faz a obra é a própria palavra. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. E aí, continuando, irmãos, Satanás vai e injeta no homem o quê? Essa natureza pecaminosa. E aí, irmãos, tem um episódio aqui na Bíblia que mostra as duas maneiras de servir. Vamos abrir Gênesis capítulo 3. As duas maneiras de servir a Deus, né? Os irmãos, aí, só que Deus, irmãos, ele é assim, Deus expulsou Adão e Eva, né? Expulsou Adão e Eva, e Adão e Eva teve um monte de perda, né? Acho que a perda número 1 aí é ter acesso à árvore da vida, né? E viver eternamente. O homem, ele foi criado para viver eternamente, né? E aí o que acontece? Perdeu, né? Tiveram uma morte espiritual. Mas Deus é tão maravilhoso que o que ele fez? Ele pega e aí ele fala assim, aí ele amaldiçoa, né? Deus, no versículo 19 do capítulo 3. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
Fez o Senhor Deus o quê? Aleluia! Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Amém, o amém. cair é do homem, mas o levantar é de Deus, Serafim. Aleluia! Aí Deus fez, fala aqui no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Isso aqui, irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é a plena salvação de Deus. Satanás corrompeu, Deus criou, Satanás corrompeu, mas o Senhor, Ele vem salvar. Aleluia! Amém, amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus, Ele criou, tudo que Ele criou com um propósito. Satanás se rebelou. Satanás, por meio de Satanás, o homem foi danificado. E Deus, Ele é justo, irmãos. Ele disse que se comesse, ia morrer. Morreu e ainda foi expulso do jardim. Perdeu a glória de Deus, perdeu a santidade de Deus e perdeu o sustento de Deus. O homem perdeu essas três coisas quando foi expulso do jardim. E aí, Deus vai, ninguém sabe, aqui a Bíblia não fala se é uma ovelhinha, a Bíblia não fala se é uma ovelhinha, mas a gente deduz que seja um cordeirinho, né, Deus fez vestimentas de peles para Adão. Então, se ele teve que arrancar o couro de um animalzinho, ninguém sabe que animal era, então derramou sangue. Então esse sangue que derramou representa o que? A redenção de Cristo. Amém. E essa veste, irmãos, porque antes Adão e Eva, quando Deus chamou, o que eles fizeram? Eles se esconderam e ficaram atrás das árvores lá, né, Serafim? Ficaram com vergonha, por quê? Porque eles estavam com o pecado dentro deles. A vergonha representa o pecado na Bíblia. E aí o que acontece? O homem, ele sempre tenta se justificar. Quando você coloca alguma, assim, o Adão e Eva estavam tentando se justificar, tampar a nudez. Eles viram que estavam nus. Na verdade, eles viram que tinham pecado, né? Tinham pecado. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele providencia um animalzinho, derrama o sangue e faz vestimenta para esses animais. E a Bíblia não fala, Diego, mas eu vou deduzir aqui, amém? Me perdoe, mas a Bíblia não fala, mas provavelmente tudo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tiveram seus filhos, provavelmente eles tiveram comunhão com eles. Tiveram comunhão com eles. A gente vê que um se torna pastor de ovelha. Um se torna pastor. Não, a questão não é nem se é pastor ou lavrador. Pode até ser lavrador e pastor, Serafim. A questão aí, o que Deus... O lavrador tem que trabalhar muito, né? Se esforçar muito. Imagina, nessa época que não tinha agricultura, Raimundo. O Caim teve que aprender na marra. Não tinha agricultura, viu, Zé Filho? Então imagina, ele tem que ralar para aprender técnicas, né? Imagina, você vai fazer, você vai plantar, eu já vi, eles queimam, né? Tem muito toco. Eu vou plantar aqui alface, tomate, cebolinha, coentro, aí vai ter que fofar a terra, é muita pedra, né, Serafim? O que mais? Toco. Ervas daninhas, outras plantas, né, que podem prejudicar, e debaixo do sol, né, aquele negócio todinho. Inclusive, ele foi fiel à palavra de Deus. O Caim foi fiel, só que na letra, ele pegou a palavra de Deus na letra. A Bíblia diz o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nenhum problema você trabalhar, ralar, né? É louvável que... A questão, o problema, agora o Abel não, o Abelzinho, coitado, virou o quê? Pastorzinho de ovelha. Dizem que, eu não sei se vocês já viram, que é muito fácil cuidar de ovelha, fácil. Ovelha não dá trabalho, né? Ovelha não dá trabalho. Se você chegar aqui, empurrar as ovelhas para ela vai, se você falar com as ovelhas, elas quietam, entendeu? Né? Mais ou menos assim. Nessa, né, Cavalcante?
Mas aí, irmãos, aí o que acontece? Essa história aqui de Caim e Abel, irmãos, essa história de Caim e Abel aqui, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. A Bíblia diz aqui, ó, vou ler aqui o versículo, vou ler o restante. Depois deu à luz Abel, a seu irmão, foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel. O problema não é a oferta e da sua oferta. O problema, irmãos, é a pessoa. O problema é que o Caim, ele serviu no homem natural. Ele usou a capacidade natural. Ele não seguiu esse princípio que o Senhor Jesus mostrou lá em João para nós. Né? Que ele não faz nada por si mesmo. Né? Jesus não fazia nada por si mesmo. Jesus, ele é totalmente o contrário de Lúcifer, totalmente o contrário de Caim. Lúcifer, irmãos, ele começou a fazer comércio. Eu não vou entrar, eu não quis entrar naquela hora lá, mas vou só comentar. Eu creio que os irmãos leram no Alimento Diário. Lúcifer buscou o que? Popularidade, buscou seguidores, né? E no final ele se rebelou, e um terço dos anjos se rebelaram. E Lúcifer, irmãos, aquele versículo que eu li, que ele debilitava as nações, essas nações aí, é no período pré-adâmico, não é nesse mundo que nós vivemos. Havia um mundo de outrora, a terra, a criação original. Essa criação que nós vivemos hoje aqui, ela é uma recriação, é uma restauração, e ele debitava as nações com um punho de ferro. Então, quer dizer, já não era uma situação normal, e Deus lançou Lúcifer, os anjos, e habitavam seres aqui nessa terra que eram parecidos com homem, mas não eram homens, e a terra foi totalmente coberta de água, sepultada, mas como o homem já estava no coração de Deus, Deus teve que resolver essa questão aí, né? Aí Deus depois ele faz uma restauração com a terra. Não vou entrar em detalhe aqui, amém? Amém, amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, até hoje, irmãos, até hoje, isso aqui é importante que eu vou falar para os irmãos aqui. Até hoje o homem tenta agradar a Deus, irmãos. Com o quê? Com o seu esforço. Com o seu esforço. Senhor Jesus. Irmãos, essa questão do orgulho, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso, porque está dentro de nós. Dizem que, eu não sei se aqui na igreja do Gama tem isso, né? Dizem que músico tem duas almas, né, Diego? Eu não sei se é isso, é verdade ou mentira? É tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que, por exemplo, eu sou assim, esforçado. Na verdade, a hora que Deus abençoar aí um irmão aí para tocar o teclado, tá aí, vou passar um encargo. Mas assim, porque não tem ainda alguém para tocar, eu sou esforçado. Mas assim, eu posso levantar alguém, né? É alguém que tem mais habilidade para tocar no instrumento musical, né? Mas digamos assim, quando fala que músico tem duas almas, né? Estou pegando esse exemplo aqui, mas vou dar outros exemplos aqui. A gente tomar cuidado, irmãos, essa questão do orgulho. Tipo assim, se eu estivesse tocando esse instrumento aí, eu tocaria diferente do Diego. Então, quando você fala dessa maneira, o que significa, Diego? Significa o orgulho dentro de você. É a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu limpo a casa muito bem. Muito bem. Né? A minha comida é espetacular. Não é isso, Cavalcante? Se eu for pegar aqui vários exemplos para a gente mostrar para os irmãos que esse orgulho está dentro de nós, irmãos. Está dentro de nós. A soberba, né? Senhor Jesus. Amém.
Todos nós orgulhamos de cada coisa. E tem gente que diz, tem gente que ainda diz assim, ó, isso aqui é interessante. Eu sou orgulhosamente humilde. Humilde. Tem gente que ainda fala assim, irmão Zé Filho, eu tenho orgulho de ser humilde. Vocês acham que isso é algo nele mesmo, né? Colocante. Se a pessoa fala dessa maneira, então é algo nele mesmo, não é algo de Deus, entendeu? Nós sempre temos que colocar de uma maneira humilde, nos esvaziar, sempre nos esvaziar, irmãos, sempre nos ser igual a Deus, igual a Jesus, né? Nos colocar por baixo, amém? Senhor Jesus. Então, o que Deus agradou da oferta de Abel, né? Porque Abel, irmãos, ele seguiu o caminho do Senhor Jesus, ele seguiu esse modelo do Senhor Jesus, certo? Né? O caminho do Senhor Jesus não é um caminho de rebeldia, não é um caminho de orgulho, de soberba, irmãos, soberba, mas é um caminho, e esse caminho, irmãos, é o caminho que hoje a humanidade toda está seguindo, irmãos. A humanidade, ela é soberba, ela é orgulhosa, e a humanidade hoje é muito rebelde, muito rebelde. Senhor Jesus, eu vou ler só o Corinto. Eu tinha muito mais coisas para compartilhar. Eu quero deixar os irmãos, depois a gente reforça aí sentado nos grupos, tá? Eu vou ler essa porção aqui, porque essa porção aqui é muito, muito rica. 2 Coríntios capítulo 3, para cumprir a mensagem aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Aqui diz assim. Nosso Senhor Jesus. Aqui diz assim. É 3 não, capítulo. É 3, né? Sim, 2 Coríntios 5, a partir do capítulo 3, versículo 5. Aqui fala assim: ora, essa é 3, 5. Irmãos, essa mensagem tem uns 40 versículos, viu? Tem 40 versículos na Bíblia. Se fosse compartilhar tudo aqui, não que por nós mesmos sejamos o quê? Capazes. Irmãos, de pensar o quê? Alguma coisa. Nenhum de nós é capaz de pensar alguma coisa. Não é, irmão, nós não somos capazes. Como se partisse de nós. Nada parte de nós, irmãos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, irmãos? Então, mas tem mais outro versículo aqui, que é Hebreus. Esse versículo de Hebreus, irmãos, é muito interessante, porque o versículo de Hebreus aqui, no capítulo 2, para concluir a mensagem, muito bom, viu, Serafim? Olha o que diz aqui. Aqui fala assim, a partir do versículo 7: Fizeste por um pouco menor do que os anjos. Tá? Então quem foi feito menor do que os anjos? O Senhor Jesus, certo? Mas não é só o Senhor Jesus que foi feito menor do que os anjos. Nós também fomos feitos menor do que os anjos. Certo? Aleluia? Amém. Agora, os anjos, eles são criaturas de Deus e eles foram criados para nos servir. Agora, o homem não, irmãos. O homem, ele nasceu de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. E aqui fala assim: fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Aleluia! Satanás, irmãos, ele tem uma inveja tremenda disso. Então, por que hoje Satanás, irmãos, ele tem uma inveja tremenda? Porque Deus escolheu Jesus e porque Deus escolheu o homem.
escolheu cada um de nós. Quando Deus criou, Satanás criou bonitinho, lindo, maravilhoso, perfeito, e com propósito e tudo. E no começo teve um bom começo e depois caiu. E se tornou o adversário de Deus e depois tentou frustrar o plano de Deus, colocando que a natureza pecaminosa, e frustrou temporariamente, mas graças a Deus o Senhor ele providenciou uma salvação, e o próprio Jesus ele veio, irmãos. Veio de uma maneira muito humilde para nos resgatar, para nos redimir, mas não foi só isso. E esse Jesus, irmãos, ele se tornou um Espírito, e como Espírito entra para dentro de nós, e aí essa vida dentro de nós que vai nos habilitar, que vai nos capacitar. E aí e nós, o que nós precisamos aprender a fazer? Morrer. Nós precisamos aprender a fazer morrer essa velha natureza que está dentro de nós, e que ela nunca vai sair dentro de nós, ela vai até a volta do Senhor. Nós vamos estar com esse negócio dentro de nós, né? Todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Amém? Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus Cristo, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Aleluia! Aleluia, irmãos! E aí, irmãos, todos nós, até bem, o Senhor está trabalhando em todos nós, de tal maneira também que nós vamos ter a experiência, né? A experiência, se nós ficarmos firmes nesse caminho, né, de não seguir o caminho de Lúcifer, né, da soberba, da rebelião, do orgulho, de se orgulhar, de procurar ser um servo que sempre se esvazia, sempre dá a glória para Deus. Toda a glória é para Deus, irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Vou orar agora e depois os irmãos continuam aí os grupos aí, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. O Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos gerou, Senhor. Senhor Jesus. E o Senhor nos deu a tua vida, Senhor. E o Senhor é o nosso modelo, Senhor. O Senhor estabeleceu esse princípio divino, Senhor. Nada podemos fazer por nós mesmos. Nessa noite nós reconhecemos isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Queremos ter a realidade dessas palavras, Senhor, e seguir o seu exemplo, Senhor. Sendo humilde, obediente à palavra profética. Senhor, o Senhor tem falado conosco, tem utilizado os seus servos, o Senhor tem utilizado o canal, Senhor. Senhor Jesus. E é essa palavra, Senhor, que faz a obra, Senhor. Que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Seja com as pessoas que ouviram essa mensagem no YouTube, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Senhor, que possa trilhar esse caminho, Senhor. De te servir, Senhor. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém.